Europa. Um continente, sim, mas também uma grande tapeçaria tecida com os fios do tempo. Das costas ensolaradas do Mediterrâneo, às planícies varridas pelo vento do norte, este canto do mundo testemunhou a ascensão e queda de impérios, o florescimento da arte e do conhecimento, e o espírito duradouro da própria humanidade. Junte-se a mim agora, enquanto mergulhamos nesta narrativa cativante, descobrindo as histórias que moldaram a Europa, e de fato, o mundo, no que ele é hoje. Nossa jornada começa em uma era envolta em mitos e lendas, um tempo em que deuses e monstros caminhavam pela terra ao lado dos mortais. A Grécia Antiga, uma terra de mares cintilantes e montanhas acidentadas, deu origem à democracia, filosofia e teatro, deixando uma marca indelével na civilização ocidental. Mas a história da Europa Antiga não termina com os gregos. A oeste, um novo poder estava surgindo: Roma. Embora seu império eventualmente tenha desmoronado, seu legado vive na própria estrutura da sociedade europeia. Com a queda de Roma, a Europa entrou em um período de profunda transformação, onde antigas estruturas de poder desmoronaram e novas formas de organização começaram a emergir. O outrora poderoso império se fragmentou em uma colcha de retalhos de reinos e ducados, frequentemente em guerra uns com os outros, lutando por território e influência. Esta foi a Idade Média, uma era frequentemente retratada como uma idade das trevas, mas que também testemunhou a ascensão do cristianismo e a construção de magníficas catedrais, que ainda hoje impressionam pela sua grandiosidade. No século XIV, um novo espírito de investigação varria a Europa, impulsionado por um desejo crescente de conhecimento e descoberta. O Renascimento marcou um renascimento da arte, literatura e filosofia clássicas, inspirando uma nova geração de pensadores e artistas. O Renascimento foi uma época de imensa efervescência intelectual e artística, lançando as bases para o mundo moderno, com inovações que ainda influenciam nossa sociedade atual. Os séculos que se seguiram ao Renascimento foram uma época de imensa mudança e convulsão social, com novas ideias e descobertas moldando o futuro do continente. A era da exploração viu as potências europeias se aventurando pelo mundo, estabelecendo colônias e transformando o mundo por meio do comércio e da conquista, criando novas rotas comerciais e interações culturais. A Reforma Protestante quebrou a unidade religiosa da Europa, levando a décadas de guerras religiosas e conflitos que redefiniram fronteiras e crenças. A Revolução Francesa enviou ondas de choque por toda a Europa, derrubando a monarquia e inaugurando uma nova era de republicanismo e ideais democráticos, inspirando movimentos revolucionários em outros países. O século XIX testemunhou a ascensão da industrialização, transformando a Europa de uma sociedade agrária em uma potência industrial, com avanços tecnológicos e mudanças sociais profundas. O século XX começou com a sombra da Primeira Guerra Mundial ainda pairando no ar. Este conflito, que envolveu muitas nações europeias, deixou cicatrizes profundas e duradouras em todo o continente. A ascensão de regimes totalitários na Alemanha, Itália e Rússia levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial, um conflito ainda mais devastador que seu antecessor. Este período foi marcado por uma destruição sem precedentes e um sofrimento humano imenso. Após a guerra, a Europa estava em ruínas, suas cidades destruídas, seu povo traumatizado. A tarefa de reconstrução parecia monumental, mas a determinação e a resiliência dos europeus começaram a brilhar. No entanto, das cinzas da destruição, um novo espírito de cooperação emergiu. As nações começaram a trabalhar juntas, reconhecendo que a união era essencial para a paz e a prosperidade futuras. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, estabelecida em 1951, lançou as bases para o que eventualmente se tornaria a União Europeia. Este foi um passo crucial na integração econômica e política do continente.
Hoje, a Europa enfrenta novos desafios, como mudanças climáticas e crises econômicas, mas ao recorrer à sua rica história, seu espírito de inovação e seu compromisso com valores compartilhados, este continente extraordinário está bem posicionado para navegar pelas incertezas do século XXI. A união e a colaboração continuam a ser as chaves para o futuro.